gente vai falar um pouquinho aqui dos critérios de pontuação da proposta. Por que tem essa pontuação? A gente, como acabou de dizer, né, tem uma série de projetos que são inscritos, então a gente precisa avaliar esses inscritos, classificá-los, né, e ver quais serão indicados dentre os apresentados. Para isso, a gente tem esses critérios de pontuação, para que lá na frente seja feita uma hierarquização em função dessas notas que serão dadas, e a gente, em função da quantidade de recursos disponíveis, vá contemplando os projetos melhor classificados. Então, a proposta é apresentada pelo tomador e é feita uma análise preliminar pela Fundação Agência com análise da documentação, para ver se está tudo corretinho, se todos os pré-requisitos foram atendidos, para que, na sequência, seja encaminhado para as câmaras técnicas poderem fazer as avaliações. Então, é feita uma inscrição entre os representantes dos comitês que se inscrevem para analisar os projetos. Então, a gente pede, no mínimo, um membro de Câmara Técnica com aderência ao projeto, que tenha familiaridade com o tema aqui do projeto que será analisado, que tenha pelo menos um representante de cada segmento e um mínimo de 3 representantes para avaliar cada projeto, e desde que não tenha conflito de interesse. Por exemplo, eu sou tomador de um projeto de drenagem, vou avaliar um projeto de drenagem. Eu não vou poder, porque eu tenho conflito de interesse, estou pleiteando o mesmo tipo de recurso para o mesmo tipo de projeto. E também, no processo de avaliação e de análise, o tomador não vai participar, ele nem entra no método, inclusive nas reuniões de apresentação das avaliações técnicas, ele não pode nem se manifestar, a não ser que seja convidado a se manifestar pelos membros da Câmara, até caso tenha alguma dúvida esporádica. Então, as pessoas se inscrevem para fazer a análise dos projetos, consolidada uma planilha com essas indicações, e a FABAT encaminha uma planilha, que eu vou mostrá-la no final, para que seja preenchida e a gente consiga fazer a análise, e essa planilha será encaminhada para o tomador, seja no caso de reprovação do empreendimento, seja no caso de complementação, seja no caso de aprovação. Aí a gente dá início à análise dos projetos pelos representantes das câmaras técnicas. Esses representantes se reúnem previamente e, na sequência, a gente faz reuniões com o conjunto das câmaras técnicas para que seja discutida essa avaliação, e a gente vê, precisa de complementação, tirar dúvida, não, precisa de mais alguma complementação além daquela identificada, né? Então, a gente fecha essa planilha de avaliação, solicita as complementações ao tomador quando for o caso, né? Essas complementações, na sequência, são analisadas pela FABAT e pelos analistas, e, caso tenha muitas alterações pelas câmaras técnicas, voltam para as câmaras técnicas, e a gente faz uma reunião para hierarquização das propostas e indicação dos empreendimentos selecionados para o FEIDO. E é nessa etapa aqui de avaliação das complementações que vai ser feito o processo de pontuação. Então, depois que foi todo o projeto complementado, não tem mais dúvidas, não tem mais o que fazer, a gente procede à pontuação. Podemos ir para o próximo, por gentileza? Então, como é que é feita essa pontuação, né? Então, cada projeto receberá uma nota, que a gente chama de nota final, que é formada por uma nota técnica, né, que a gente vai obter por somatória de notas N1, NT2, NT3, que eu vou falar de cada uma nota de gestão global do investimento, que também tem parcelas, e um fator de prioridade de acordo com as ações financiáveis que constam, foram indicadas no comitê, e essa tabela está lá no anexo 3 da deliberação, que é essa deliberação 214 de 2025, estabelece critérios, procedimentos, todos esses critérios de pontuação e tudo mais. Então, a pontuação, a nota técnica é constituída pela NT1, que consiste na abrangência do empreendimento, se ele é regional, ou seja, contempla mais de 2 municípios, ele vai ter uma nota 5. Se ele é intermunicipal, contemplando 2 municípios, vai ter uma nota 3, e se é local, nota 1.
tem uma nota técnica 2, que é o benefício da recuperação, conservação e proteção das APRMs ou APRMs, são as áreas de proteção de mananciais ou áreas de proteção e recuperação de mananciais, que são áreas prioritárias para a bacia do Alto Tietê. Se trata de intervenções estruturais nessas áreas de mananciais, vai ter uma pontuação de 15. Se for relacionado à rede de monitoramento e sistema de informações, vai ter nota 12. Se for o projeto, for para elaborar um projeto básico ou executivo, a nota é 9. Se for capacitação, educação ambiental ou comunicação, nota 6. Estudos, planos e diagnósticos, nota 3. Não beneficia nem a área de proteção de mananciais, nem a área de produção e recuperação de mananciais. Ele não pontua nessa nota técnica 2. E tem a nota técnica 3, que é a avaliação técnica daquele TR que a Camila falou aqui, nos detalhes, né? Que está contemplado no anexo 2 da deliberação e tem um máximo de 30 pontos. Então, essa nota técnica toda aqui vai somar 50 pontos. Tá? E projetos que contemplem mais de um requisito da nota técnica 2, ele vai pontuar pela maior nota. Agora resolveram fazer festinha aqui, legal, né? Vamos em frente. Então, o anexo 2 fala da nota técnica 3. Então, a gente tem aqui os itens do TR, aí a referência se atende integralmente aos requisitos, se atende parcialmente ou se não atende aos requisitos, para projetos não estruturais, projetos estruturais e projetos mistos, como foram aqui colocados. Então, se ele atende integralmente, apresentação institucional do proponente, se ele contempla todos os itens solicitados, ele vai ter nota 1. Se ele atende parcialmente, vai ter nota meio, e se não atende, vai ter nota 0. Assim acontece para o diagnóstico justificativo, para os objetivos, para a área de estudo, para a população atendida. Daí a importância de constar a população atendida, porque vai ser objeto de pontuação. Então, acima de 25 mil, para projetos estruturais ou mistos, né? Acima de 25 mil habitantes, ele tem uma pontuação 1, de 5.001 a 25 mil, pontuação meio, e até 5 mil habitantes, pontuação 0. De acordo com a expressividade do projeto, ele vai pontuar mais e da importância dele para a bacia, né? Aí, com relação aos projetos não estruturais, a população atendida são outras faixas, né? Acima de 750 mil, nota 1, entre 301 e 750 mil, meio, e até 300 mil habitantes não pontua. A metodologia também é a mesma coisa, para projeto estrutural não tem a metodologia, não pontua, mas aí pontua projeto básico executivo de obras e serviços, que acontece tanto no projeto estrutural como nos projetos mistos, as parcerias, a equipe técnica, metas, ações, indicadores, produtos, resultados esperados e estratégia de sustentabilidade. Então, aqui a gente vê a importância do termo de referência contemplar todos os requisitos, porque quanto mais claro tiver, quanto mais bem explicado tiver o projeto, melhor será a pontuação e melhor será a chance de ter seu projeto aprovado e indicado. Vamos para o próximo. Então, aí o que acontece? De acordo com essa nota técnica aqui, se o projeto avaliado não tiver no mínimo 9 pontos dentre esses 30 pontos, a proposta será automaticamente inabilitada, nem tem prosseguimento, nem serão solicitadas complementações. Por quê? O TR não tem um mínimo de conteúdo que justifique a sua continuidade, porque provavelmente vai ter que ser reescrito o TR e vai o comitê trabalhar para reescrever o TR. Então, ele nem será inabilitado, ele já é automaticamente desclassificado. E se os projetos que lá no final, não tiverem metade desses pontos aqui nessa avaliação, eles serão inabilitados após o pedido de complementação. Já deixando claro, né, como eu já falei, que a nota técnica só é dada após os pedidos de complementações, ou seja, ele não atendeu às complementações, ele não teve a sua nota melhorada e não conseguiu atingir 15 pontos, então também é um processo que será excluído da concorrência. Próximo. Então, aqui a gente tem a outra nota, que é a nota de gestão global do investimento. Então, tem 3 parcelas também. Uma é incentivo para empreendimentos na modalidade reembolsável, se o empreendimento for reembolsável, ou seja, é um financiamento com juros mais baixos que o FEIDO proporciona, né?
Então, ele vai ter uma nota 5, e não reembolsável, que é a fundo perdido, vai ter nota 0. A nota 2, que é a avaliação do desempenho gerencial do tomador, então vai avaliar como se portou esse tomador no período de 2016 até 2025. Então, se ele não teve nenhuma indicação cancelada, ele pontua com 5. Se ele teve até 33% de indicações canceladas, ele pontua com 2. Acima de 33% até 66% de indicações canceladas, que já é muito, ele pontua 1. E acima de 66% de indicações canceladas, ele não pontua. Outra coisa é com relação aos projetos contratados. Em cima, projetos indicados, abaixo, projetos contratados. Ele não teve nenhum contrato cancelado, tem nota 5, até 33% de contratos cancelados, nota 2, entre 33% e 66% de contratos cancelados, nota 1, e mais de 66% de contratos cancelados, 0. Que isso aqui indica que não é um bom tomador, tá? E essa nota vai ser no máximo 15 pontos. Próximo. Aí vem o anexo 3, que é o fator de prioridade. Então, tem aqui quais são as ações que vão ser contempladas para o ano de 2026 nessa primeira chamada, qual é a prioridade que foi estabelecida para cada uma delas no plano de bacia e qual é o fator de prioridade. Então, se é baixa prioridade, vai ser 0, vai ser 80%, se é alta prioridade, é 100%, se é média prioridade, vai ser 90%, na maioria. Aí, no caso de projeto básico executivo de sistema de coleta, transporte de esgoto, se ele tem índice de coleta menor ou igual a 70%, ele vai ter 1, e se for maior que 70%, 0,95, ou seja, está se priorizando a implantação de coleta na bacia do Alto Tietê. Então, tem aqui todas as ações, não vou ler, porque já foi falado, né, lá no começo, e a gente já está aqui, todo mundo cansado. Então, cada proposta vai ter uma planilha de avaliação. Então, essa aqui da direita é a planilha de avaliação. Então, como ela é construída? Ela é construída a partir dos itens do termo de referência e diz o que precisa constar dentro de cada item. Então, no caso, a apresentação institucional do proponente, aquela planilha que a gente acabou de ver lá das notas da NT3. Então, o que eu preciso ter lá? A apresentação institucional precisa constar informações sucintas do tomador de forma a justificar a estrutura e capacidade de desempenho do tomador. Então, ele deixou isso claro? Se ele apresentou de forma bastante clara, ele como é que atendeu integralmente, vai ser preenchido com sim. Se ele não apresentou de forma clara, é não. E se ele apresentou mais ou menos, de forma parcial. E assim vai. Diagnóstico justificativo. Ele apresenta a caracterização da situação, problema ou carência que a proposta do empreendimento visa resolver, baseando-se em dados quantitativos ou qualitativos. Aqui vai ser avaliado da mesma forma. Apresenta a justificativa do enquadramento no sub-PDC e na ação financiável do PAP, ele diz por que está enquadrado naquilo. Então, vão sendo atendidas estas questões e essa planilha ela vai pontuar automaticamente. À medida que marca aqui, ela já vai fazer a somatória dos pontos. Então, a gente chega lá no final, qual que é a nota que o empreendimento vai obter. Próximo. Então, o que acontece? Pontuadas, as propostas serão listadas em ordem decrescente, ou seja, da maior nota para a menor nota, conforme as notas finais, que é aquele conjunto lá de nota técnica, mais nota global e fator de prioridade, e aí a gente tem o que chama-se de relação hierarquizada das propostas, ou seja, quem foi a melhor pontuada está em primeiro lugar e assim sucessivamente até a última. Então, obedecerão a sequência da relação hierarquizada até o limite dos recursos disponíveis, respeitados a porcentagem do artigo 1º e 3º e demais regramentos, ou seja, como o que é financiável, o que não é, etc. Aí, no final, caso haja saldo disponível, após a hierarquização, os percentuais, que é aquele inciso lá, diz quanto tem que ser distribuído para cada PDC. Caso sobre alguma quantia nos PDCs, esses percentuais podem ser, como é que se diz, remanejados, entendeu? Aí, de forma a atender todo. E caso, no final de tudo, o saldo, a última proposta, vamos dizer assim, tá lá, e o saldo
e a proposta é superior ao saldo ainda disponível, a gente solicita por proponente se há possibilidade dele ajustar os valores de forma a ser contemplado. Então, ele pode fazer ajuste na contrapartida ou no valor a ser financiado pelo FEIDO, mas ele não pode alterar as características e conteúdos da proposta que foi apresentada naquele momento. Ele não vai poder cortar parte, porque aquilo foi pontuado em função do que foi apresentado originalmente. Então, ele terá que. A gente busca que ele se adeque. Caso esse primeiro aí, para pleitear o recurso remanescente, não consiga fazer esse ajuste, a gente vai para o componente tomador seguinte, e assim sucessivamente até conseguir chegar num valor que seja financiável, que seja, né, contemplado com os recursos que tenha. Caso não dê, você vai ter uma quantidade de recursos remanescentes para o ano seguinte ou para a chamada seguinte. E também é estabelecida na deliberação os critérios de desempate a partir da nota final. Então, o primeiro critério de desempate é o maior fator de prioridade, ou seja, aquela ação que é mais importante para a bacia. Na seguinte, a pontuação na nota técnica, na sequente, a pontuação na nota de gestão, depois a maior contrapartida oferecida e, muito, caso ainda sobre empate, será feito um sorteio para definir quem será o contemplado. É isso, gente, de uma forma bastante rápida aí, para dizer como é feita a pontuação e o porquê é feita, né? E aqui estamos abertos para tirar dúvidas.